Olá, turma. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula. É a nossa quarta aula de psicologia social. Espero que vocês aproveitem o conteúdo da aula de hoje e estudem também posteriormente, né? Leiam a literatura indicada e se aprofundem também nessa disciplina, né? Que é um pouco densa, psicologia social. Então, hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em algumas temáticas aí da socialização, ok? Então, vamos lá. Bom, contextualizando um pouquinho então da nossa disciplina, do foco da nossa atuação hoje, ao nascer a disciplina, né, o caderno teórico traz uma reflexão para a gente fazer, pensando em socialização e a construção da nossa personalidade. Então, ao nascer, nós já temos aí alguns papéis prescritos, definidos, né? Como a nossa idade, o nosso sexo, e a posição familiar em que nós ocupamos. Assim que a gente nasce, a gente já tem definido o nosso papel. Né? Esses papéis aí, alguns papéis já definidos. Então, à medida que nós adquirimos novas experiências, novos conhecimentos, novas vivências, nós vamos ampliando aí as nossas relações e nós vamos nos transformando, adquirindo alguns outros papéis que são definidos pela sociedade e pela cultura, ok? Então, em cada grupo social no qual nós nos relacionamos, o grupo de amigos, grupo da família, grupo de trabalho, em cada grupo nós nos deparamos com normas que nos conduzem a algumas relações entre as pessoas. Algumas são um pouco mais sutis, outras são um pouco mais rígidas, né? Algumas regras, algumas normas, algumas condutas que a gente precisa seguir. Então, são essas as normas que caracterizam essencialmente os papéis sociais que nós produzimos, né, enquanto relações sociais. Então, são essas normas que vão dando para a gente os lugares e os papéis em que a gente ocupa nessa sociedade, né, em que produzem as relações, segundo os teóricos aí do nosso material. Então, esse é um pouquinho do contexto geral da aula de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre socialização e a formação da personalidade, ok? Então, nessa aula a gente vai abordar esse processo de socialização e esse processo de formação da personalidade. Nós vamos falar um pouquinho da vida cotidiana, como que ela se apresenta nessa realidade, a partir desses diversos olhares, olhares dos homens, olhares da humanidade, sejam esses olhares objetivos ou subjetivos. E esses olhares, eles compõem um mundo coerente coletivamente, né? Um modo onde que todo mundo tem, de certa forma, um entendimento coletivo aí, ok? Para uma vivência saudável, para uma vivência coletiva. Então, desse modo, a vida e o mundo, eles se originam, né, dos pensamentos e das ações dos sujeitos que vivem coletivamente numa sociedade. É aí que vai se formando, então, essas relações e essa construção de sociedade através dessas relações. Então, é nesse cenário, basicamente, que a gente precisa compreender a relação entre esses elementos subjetivos e objetivos que compõem o todo. E é necessário também nós conhecermos o processo de constituição da humanização, né, da humanidade, e da identidade enquanto essência ontológica mesmo do ser social. Então, essa leitura, né, desse capítulo, desse material do livro-texto nosso, que vai trazer todo esse processo, como que se dá toda essa socialização, essa construção de relação na sociedade, né, e a formação da personalidade, né, enquanto psicologia social mesmo, como uma base teórica dessa aula de hoje, ok?
Então, nós vamos hoje, nós aprenderemos no final da aula, a gente vai ter esse conhecimento, né? Ao desenvolver as atividades dessa aula, nós vamos aprender identificar a importância da cultura humana na construção do ser social, discutir a subjetividade do universo psíquico e a relativização dos papéis sociais e reconhecer os processos constituintes do ser através do social. Então, Marx, ele traz em sua tese uma afirmação aí para a gente pensar um pouquinho. A essência humana é um conjunto das relações sociais. Ele traz essa afirmação para a gente. E o que isso quer dizer? Né? Não se pode pensar a essência humana fora das relações sociais. É impossível a gente pensar na construção do ser humano, na humanidade, sem que houvesse uma relação social. Entende? Então, a relação social, ela está intrinsecamente ligada à essência humana, ok? Então, ela resulta aí de um conjunto de relações, totais, uma vez também que o ser humano, ele se constrói à medida que ele ativa esse complexo de relações. À medida que ele se relaciona com o outro, ele vai se construindo enquanto sujeito. Então, nessa aula, nós vamos estudar um pouquinho desses aspectos subjetivos, os aspectos subjetivos da cultura humana, que contribuíram e ainda contribuem, né, para a constituição do sujeito social, do ser social. E também do seu universo psíquico e da relativização dos papéis sociais que nós ocupamos. Então, além disso, nós vamos também compreender todos esses processos formadores. Quais são esses processos formadores do ser por meio de suas vivências sociais, ok? E isso para a gente é importantíssimo e essencial, uma vez que nós lidamos com diversas relações sociais aí na nossa prática profissional. Então, falando um pouquinho aqui, né, ainda antes, né, de nascermos, como eu disse anteriormente, como nós fizemos a contextualização lá no comecinho, nós somos seres em relação com o mundo. Então, primeiro, nós somos gerados pelo imaginário materno. Vamos pensar assim, ok? E aí, nós somos cultivados por meio da noção de mundo desse imaginário. Então, logo que nós nascemos, inicialmente na nossa jornada social, nós somos atravessados pelas demandas familiares, não é isso? Quando um casal sonha em ter um bebê, eles começam a imaginar como esse bebê, como ele vai ser, né? Como já constrói todo ali o ambiente em que esse bebê vai conviver ali com a família. Então, isso já vai se construindo. E aí vai se atravessando por essas demandas familiares, por esses sentimentos familiares que se emergem aí. Então, nós somos frustrados por tais demandas ou sanamos os nossos desejos. Então, ou a gente tem algumas decepções aí, através dessas demandas, ou a gente também sana e satisfaz alguns desejos, pensando nesse contexto, ok? Então, o que isso quer dizer? Nós constituímos na relação com o mundo influenciado pelas relações anteriores à nossa constituição, à nossa formação. Então, a gente tem, né, busca essas relações elas são muito são influenciáveis, elas influenciam a nossa vida e a nossa construção enquanto sujeitos. E aí, o sujeito, enquanto ser social, ele reflete seu universo psíquico, por meio do seu comportamento, expressando sua subjetividade, conforme aí o seu modo de agir. Então, ele vai sendo atravessado por suas escolhas e implicações, ao mesmo tempo em que se relaciona com o mundo. Então, essas relações, essas situações, né, da sociedade em que vão influenciando no nosso comportamento, também nos formam
enquanto sujeitos de uma sociedade. Também tem implicações aí na construção da nossa formação. E nós possuímos também a capacidade inerente de transmutar a própria natureza e a si mesmo sincronicamente. E aí, pensando, né, no modo aí de agir de forma genuína, afetiva, autêntica, são essas construções, né, que vai se formando, então, o ser social. E ele é captado e dialeticamente integrado ao viver, à nossa construção, à nossa convivência em sociedade. Então, dessa forma, o ser social ele se constitui como um ser criador, não somente por sua capacidade de agir, de pensar, mas também pela sua capacidade de agir de forma consciente e racional, ok? Um ser social, ele se constitui de acordo com a sua natureza relacional, de acordo aí com as suas relações com outros sujeitos, né? Então ele toma aí para si a realidade vivenciada por culturas anteriores ao seu existir. Já existe ali uma construção de sociedade, já existe ali uma construção de consciência, já existe ali uma formação de dinâmica familiar, e esse sujeito vai entrar naquela dinâmica, vai nascer naquele ambiente já formado, já constituído por várias culturas, por várias relações e interações. Então, ele, de certa forma, desfruta de alguma oportunidade, né, de experimentar o manuseio aí dos instrumentos e dos aprendizados cultivados pelas gerações anteriores. As gerações anteriores já deixam para a gente algumas formas aí de conviver e de se relacionar. Então, com o objetivo de se adaptar, né, de se aprimorar ao mesmo perpetuar aí os conhecimentos e vai passando de geração em geração, né? A gente sempre vê, a gente vê alguns comentários, olha, eu fazia, minha mãe que gostava disso, minha avó era que fazia isso. Então a gente vai trazendo essas relações, essas gerações anteriores para o nosso dia a dia de hoje, vai nos formando enquanto sujeitos no nosso dia a dia hoje. Nós somos muito do que do que as nossas gerações. Né? Então tem muita influência. Eu tenho muita influência dos meus pais, dos meus avós e possivelmente vocês também. Então assim, nós somos o ser social hoje constituídos através das gerações passadas. Né? A gente tem muitos traços aí dos nossos antepassados. Então as relações sociais elas são prévias e inerentes a todos os sujeitos, ok? E aí, alguns exemplos para a gente pensar um pouquinho na questão do histórico familiar, como eu disse, né? Cada família tem uma história, cada família tem uma cultura, tem um modo de entendimento, um modo de pensar, um modo de agir. E a gente também, enquanto sujeitos, temos isso também na nossa formação. E a gente vai lidar com diversas famílias diferentes, com culturas diferentes, com históricos diferentes. Né? E a gente precisa compreender todo esse psíquico, toda essa relação, tudo que envolve e que está por trás disso, para a gente entender o ser social hoje, como se constitui, como que se forma e como que ele se dá nas relações no dia a dia. Né? Um outro exemplo aí é a história do local em que vivem os acontecimentos sociais. O quanto que aquele local ali também tem de influência e de impacto nas relações sociais, ok? E que se colocam, então, os sujeitos em constante movimento e transformação na construção do ser social. Esses dois exemplos aí são bem clássicos quando a gente fala de movimentos e de transformações de um ser social. O quanto que tem influência aí do local onde a gente mora, do local onde a gente atua, do espaço que nós ocupamos, na nossa formação também. Além do contexto familiar, que traz a gente alguns traços e situações que a gente às vezes se pega falando, nossa, hoje eu reproduzo algumas questões que a minha mãe reproduzia também, que minha mãe reproduz ainda. Né? Então a gente tem muitos traços e a gente carrega isso. Né? E isso é natural mesmo, é do cotidiano e é da vida. E também o local onde a gente ocupa o local onde a gente
está, né, exerce a nossa vida aí na sociedade, ok? Então, o universo interior de todos os sujeitos, eles se transformam de acordo com as questões provindas aí da cultura humana, ou seja, muitas das formas de agir, de pensar de todos os sujeitos, eles surgem de acordo com os movimentos vindos da sua relação com o mundo, como são importadas, né, para a estruturação aí do nosso ser social, para a formação do nosso ser social. Então, segundo alguns teóricos, eles trazem que o ser social ele está em constante transformação por meio das relações sociais, né, provindas aí do tempo, do presente ou do passado. Então, ele se disponibiliza por meio das conexões com a sua própria subjetividade e com também a subjetividade inerente às nossas vivências sociais. Então, nós passamos aí adiante como nós passamos adiante a nossa herança social, né, em progressiva vinculação com o mundo exterior e com a continuidade dos movimentos e da cultura humana, ok? O nosso material traz aí para a gente ficar atento ao que se diz enquanto conceito e cultura humana, né? Que assim como os sujeitos, a cultura humana ela se transforma no desenvolver dos séculos. Então tem todo um processo de mudanças de transformação. E em um processo similar à seleção natural, no qual ela se propaga e se perpetua, o mais forte com mais chances, né? Os mais fortes com mais chances de sobrevivência. Então, a cultura humana ela passa adiante hábitos e costumes que são benéficos e tendem a se preservar perante a humanidade. Então, por exemplo, hábitos de higiene, formas de comunicação positiva, costumes de prevenção e manutenção da vida. Então, esses são alguns exemplos, trazendo, pensando um pouquinho no contexto e na contextualização da cultura humana, do que seria essa cultura humana, como que ela se desenvolve e como ela se constitui também. E aí, aqui passando um pouquinho, nós vamos falar da subjetividade do universo psíquico e a relativização dos papéis sociais. Então, como nós vimos, o sujeito ele não está alheio aos preceitos sociais, por estar aí em constante movimento constitutivo. Então, ele se disponibiliza subjetiva e intrinsecamente, e ele articula, combina e se reinventa enquanto ser social, né? Ele vai se transformando na busca por novos aprendizados e também por novos modos de viver. Então, a personalidade ela é uma característica própria e singular de cada sujeito. Ela se constitui uma forma de sentir, pensar e atuar que o torna, trona aí, tá erradinho, tá trocado o R pelo O, que o torna único e incomparável, ok? Então, eles se aproximam, né, reciprocamente, os processos de constituição psiquismo e também do ser social, tem muito uma relação. E por meio dessa subjetivação e das experiências relacionais. Então, logo, a dimensão afetiva, ela está ativamente implicada na construção de ambos aspectos no desenvolvimento do sujeito. E aí ele traz para a gente, né, o nosso material, 3 fatores que se entrecruzam entre sua constituição. Quais são esses fatores? É a estruturação genética básica, que já está aí, né, posta como um dos fatores. As influências do meio, que foi como a gente disse, né, o local e o espaço que nós ocupamos, o quanto que influencia na nossa formação enquanto sujeitos, e o modo também como o sujeito interpreta os acontecimentos. E a gente vai falar um pouquinho mais detalhado aí. O que seria a estruturação genética básica?
Bom, ela se refere às características hereditárias mesmo, né, herdadas da família, como os aspectos físicos, a cor da pele, os olhos, os cabelos, os aspectos emocionais também entram aqui, como também as tendências e as oscilações de humor, as fantasias e também os transtornos graves, ok? Se a gente parar para pensar assim, a questão da esquizofrenia, então tudo entra aqui também, a estruturação genética básica. O que seria as influências do meio? Bom, as influências do meio, elas se referem às contribuições das relações sociais para o desenvolvimento do ser e o modo como o sujeito interpreta os acontecimentos, que já está aí tudo resumido, tudo junto aí, a questão da interpretação dos acontecimentos, que era o terceiro fator. Então, nós utilizamos algumas ferramentas potenciais e reunindo algumas características genéticas e o seu desenvolvimento social, relacionando de uma forma ao instrumentalizar para melhor fluência do modo de viver. Então, a gente utiliza aí de algumas ferramentas para que também vai se constituindo e vai formando o ser social, né? A partir da genética e a partir dessas ferramentas que nós vamos interpretando também o nosso meio aí, a nossa formação, para se dar então a convivência em sociedade e as nossas relações. A gente utiliza esses fatores para a construção. E a personalidade. Segundo os teóricos, né, o Vygotsky e o Alexander, de 96, eles referem aí a uma personalidade. O que seria essa personalidade? Né? Ela tem seu início estrutural ainda no útero materno, como eu disse anteriormente. Então, a maneira como a mãe sente, como ela reage sobre a gestação, começa a contribuir para a formação, então, da personalidade daquele sujeito, ok? Então, todas essas sensações, a gente já deve ter ouvido falar, conversa com o bebê na barriga que ele sente, ele mexe, ele ouve. Então, todas essas sensações que a mãe vai sentindo e vai vivendo, interfere bastante na formação da personalidade do bebê, ok? Então, ainda nos primeiros anos de vida, a criança ela se constitui enquanto sujeito. E isso tudo, gente, está no nosso material teórico, ok? E tem todas as referências lá, depois no final da aula eu vou deixar aqui para vocês se aprofundarem e se tiverem dúvidas também colocarem no chat para a gente conversando, mas são tudo né? Então, trago todas as referências, não sou eu que estou falando da minha cabeça, tem todas as referências embasadas aqui na nossa aula, na nossa formação, e eu estou trazendo conhecimento e compartilhando com vocês, para que depois vocês também se sintam aí motivados a buscar por mais conhecimento e estudar a literatura. Então, a maneira como a mãe sente tem influência nessa formação. Ainda nos primeiros anos de vida, a criança ela se constitui enquanto sujeito, atribui aí sentido e relacionamento mesmo do seu existir no mundo. Então, o modo como o mundo se apresenta para a criança, no início, com a representação da família, vem também seguida pela a construção da escola e também nas outras demais relações sociais em que a criança vai se formando e se relacionando. E aí vai definindo, então, o desenvolvimento da personalidade dessa criança. Tudo isso vai definindo o desenvolvimento dessa personalidade e os teóricos trazem que referem a uma personalidade social construída conforme as relações ao longo da existência, então, do sujeito. Então, ele vai se construindo e isso não tem fim, né? É uma construção constante. Não tem um começo, meio e fim. A gente está em constante transformação, em constante conhecimento e crescimento, ok? E aqui tem um outro teórico do nosso trabalho, do nosso livro-texto, que traz também algumas definições sobre essa personalidade. Então, sendo os papéis sociais criativos, eles estão implicados aí a viver fenômenos
transicionais. E dessa forma, eles criam uma flexibilidade na atuação, tanto na história individual, como os afetos, os valores e a posição que o sujeito ocupa colaboram para a constante formação e o desenvolvimento também das subjetividades do universo psíquico, assim como também refletem a relativização dos papéis sociais. Então, dessa forma, é possível nós compreendermos que a constituição e a formação da personalidade, ela é atemporal. Então, ela se desenvolve de acordo com o viver de cada ser, ok? Ela não tem um início, começo e fim, ela tem que começar agora, ela tem que ter um meio agora, tem que ter... Não, ela é atemporal, né? Ela vai se desenvolvendo constantemente aí de acordo com o que nós vivenciamos. Então, todas as relações, elas têm as suas vivências, as suas percepções do mundo que nos rodeia e também que atribuem significados a esse mundo, influenciando também significativamente na formação da personalidade e o quanto também que a gente se coloca na seleção mesmo e na atuação dos papéis sociais. Então, conforme a afinidade, conforme as preferências únicas de cada ser social, a gente vai formando as nossas redes, os nossos grupos sociais, conforme o que a gente mais se identifica, não é isso? Então, essas relações e essas vivências, elas também vão contribuindo e desenvolvendo, né, e contribuindo para o nosso desenvolvimento enquanto personalidades, contribuindo aí para o nosso desenvolvimento e nossa transformação enquanto ser social, ok? E aí o nosso livro-texto traz também para a gente pensar um pouquinho sobre subjetividade. O que vem a ser a subjetividade? Né? Então ele traz aí para a gente pensar que ela pode ser íntima e singular em cada sujeito. E a subjetividade, ela diz respeito à maneira como cada ser percebe, cada ser sente, identifica e interpreta as sensações e os acontecimentos. Então, faz parte aí da subjetividade de cada sujeito a questão do gosto, a questão das preferências, a questão das afinidades, da maneira de ser, de seguir em frente, de paralisar. Então, ainda que na mesma família, no mesmo contexto social, no mesmo tempo presente, com a mesma carga genética, cada sujeito possui a sua subjetividade. Não é interessante? E que é a única e formada conforme as crenças e os valores íntimos de cada um. Então, essa subjetividade, ela é de cada ser. Não é porque eu estou na mesma família, não é porque a minha irmã tem que ter o mesmo gosto, o mesmo formato e o mesmo afinidade e maneira de ser igual à minha, ok? Não, cada um possui a sua carga genética, cada um tem aí dentro a sua subjetividade. Então, a dependência entre os homens, ela é recíproca, um não sobrevive sem o outro, ok? Mas as suas necessidades, elas são produzidas historicamente nas relações sociais, constituidoras aí da subjetividade. Cada um tem uma história, uma vivência, cada um recebe e acolhe aquilo de alguma forma. Não são todos da mesma forma, né? Imagine se todo mundo tivesse o mesmo gosto, tivesse os mesmos desejos, as mesmas preferências e afinidades. Seria estranho, né? Então, cada um tem aí consigo o que dentro, né? Cada um tem a sua subjetividade, tem a forma com que se relaciona e se sente melhor daquela forma, ok? E aí, então, um pouquinho mais da subjetividade, ele é caracterizado como algo mesmo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa, constituindo aí um tema de cada indivíduo, como ele pode interpretar, a maneira mesmo com que ele identifica o mundo, né? A subjetividade humana que a gente fala, que pode dizer respeito ao sentimento de cada um, de cada pessoa, né? Com uma opinião sobre determinado assunto, por exemplo. Então, cada um aí tem essa subjetividade, né, que muda de acordo com cada pessoa, com o gosto pessoal de cada um,
cada um possui seu gosto e é algo subjetivo, né? Então, essa subjetividade, ela varia de acordo com os sentimentos, os hábitos também de cada um, né? É uma reação e uma opinião individual e não é passivo de discussão, mas uma vez que cada um atribui um determinado valor para alguma determinada coisa específica, ok? Então, essa subjetividade, ela é formada através dessas crenças, dos valores do indivíduo, né, com as suas experiências e as suas histórias de vida. E a gente precisa se atentar muito e cuidar, e não é por isso, né, e não é à toa, na realidade, que tem o psicólogo dentro aí dos equipamentos sociais, dos CRAS, dos CREAS, né, dos Centros de Referência de Assistência Social, porque é para fazer essa construção e essa dupla, né, psicossocial aí, com o assistente social e o psicólogo. O psicólogo vai trabalhar o que o assistente social vai conseguir ver, né, as questões mais objetivas, o psicólogo vai trabalhar essa subjetividade, né, vai trazer à tona aí essas reflexões e pensar esse ser social para conseguir atuar, né, enquanto política pública de assistência social nessas transformações. Então, não é à toa o psicólogo como equipe de referência dentro dos equipamentos sociais. Não é para fazer terapia, né? Mas é para trabalhar aí essa subjetividade, que também é um tema muito estudado e debatido na psicologia, né? Como uma forma aí de construção mesmo. Então, um pouquinho dessa subjetividade para a gente entender e a gente que lida com diversas relações e aí diversas famílias, sem entender esses conceitos, fica difícil de trabalhar e de acompanhar e de conseguir transformar algumas realidades aí, ok? Então, pessoal, e aí nós vamos falar um pouquinho dos processos constituintes do ser por meio do social, ok? Então, o nosso livro-texto, ele traz algumas questões, né, que é um processo um pouco lento e também atravessado por múltiplos fatores aí, porque o sujeito, ele se constitui progressivamente, né, e de maneira não linear. Então, desde a sua formação biológica até o seu posicionamento enquanto ser social. Então, essa constituição do sujeito, ela não é linear, né? Ela tem aí os seus altos, né, e baixos aí, vamos dizer assim. É um processo constante e não tem uma linearidade. E também ele é influenciado por sua hereditariedade histórica, como a gente já disse. Então, compreende formas diversas de ser, de pensar, de se comunicar e também de agir. Então, tem aí múltiplos fatores que envolvem o ser constituinte. E desde a necessidade, então, da manutenção da sua existência em meio à luta para se manter vivo e protegido. Então, assim como a sua também manter protegido e vivo a sua família, o sujeito ele vai se adaptando ao meio em que ele vive e ainda ele promove algumas transformações, propagando algumas adaptações realizadas em todo esse processo. Então, é por meio desse movimento que os sujeitos adquirem um corpo social, como o teórico traz aí para gente no nosso livro-texto. Eles adquirem um corpo social implicado aí no desenvolvimento de capacidades e de capacidades específicas para a sobrevivência desse ser social, ok? Passando aqui um pouquinho, então eu trouxe uma imagem para a gente trazer a questão da reflexão mesmo. Era esse o sentido, né? Da gente pensar um pouquinho quais são os processos constituintes que nos constituem, né? Então, o nosso livro-texto traz um exemplo que nós podemos entender assim como tudo aquilo que nos constitui, a forma que dá sentido aí e direção na nossa formação. Também traz que diz respeito a um conjunto de leis que direcionam a forma da gente conviver e da gente viver em sociedade, representando aí uma série de estruturas, né, de um sujeito
em uma nação também. E aí a gente pode refletir um pouquinho, queria que vocês parassem um pouquinho para pensar e refletir sobre essas duas questões agora, que inclusive o nosso livro texto traz, e eu acho importante também vocês se atentarem a pegar o material, a literatura indicada, a literatura referenciada aqui do nosso livro texto da aula de hoje, para vocês estudarem com mais tempo em casa. Na aula a gente não consegue, né, abordar profundamente todo o conteúdo, então é necessário que vocês estudem em casa, peguem as literaturas indicadas e reflitam um pouquinho também sobre essa questão. Eu vou fazer aqui duas perguntas para vocês pensarem um pouco. Quais são os processos, quais são os seus processos constituintes? O que nos trouxe até aqui, o que nos formou, o que nos direcionou até hoje na nossa constituição, na nossa formação enquanto pessoa, enquanto ser social. Um ser que se relaciona na sociedade, que se relaciona aí nos ambientes e espaços que a gente convive e que a gente ocupa, né? Espaços na sociedade, no trabalho, na família, com os amigos. Quais são os nossos processos constituintes? O que nos trouxe até aqui? O que fez no nosso processo aí de formação, de estruturação, enquanto sujeitos sociais, o que nos fez e deu sentido para nós estarmos e sermos o que nós somos hoje. Então, pare um pouquinho e pense, quais são os seus processos constituintes? Essa é uma pergunta, ok? E aí nós temos uma outra pergunta que é, como você se constitui como um ser social? Para um pouquinho para pensar. O que está implicado aí na sua constituição enquanto um sujeito e ser social? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para refletir o que nos torna esse ser social que nós somos hoje? Os espaços que nós ocupamos hoje, quem nós somos? Então, são reflexões, né, que a gente precisa fazer e pensar. E para entender um pouquinho também dessa disciplina e das nossas identidades e personalidades, que é o tema principal da aula de hoje, né? Então, as identificações que nos constituem, o que nos flexibilizam também para as nossas diversas posições, posições subjetivas, posições identitárias, objetivas, né? A gente trouxe um pouquinho anteriormente o que é subjetividade. Então, quais as identificações que nós conseguimos aí nos estruturar, né? E que elas também se misturam. Existem aí momentos que nós não sabemos o que o que é nosso e o que é do outro. E também o outro não sabe o que é dele e o que é nosso. Então, assim, existem esses momentos, não existem? Também existem a necessidade de uma construção aí de uma identidade totalizadora, de um olhar amplo sobre tudo, de uma identidade que ela não se encerra somente no comportamento e em alguns conceitos, mas que todos os sujeitos eles se constituem de um determinado grupo, de um determinado coletivo em que ele, né, ocupa e participa aí na sociedade. Então, o sujeito, ele se diz a partir das suas identificações com o outro, com a sociedade, com o meio em que ele vive. Né? Então, que também esse outro se assemelha aí ou se diferencia na sua formação. Né, a gente tem identificações, mais identificações com algumas pessoas do que com outras. E isso também constitui a nossa formação enquanto ser social. Então, os elementos constitutivos aí do ser social, eles são aprendidos inconscientemente e constantemente também. Então, por isso que na psicanálise tem, né, esse termo que todo mundo traz aí, a questão do inconsciente, né, que como mais fundamental e principal característica do sujeito, a questão do inconsciente. Né? Essas questões são formadas e a gente não para pensar que está formando um conceito, que estamos formando processos constituintes, que estão nos formando enquanto ser social. Isso vai acontecendo inconscientemente e de forma natural com o meio em que a gente vive, com os grupos que a gente ocupa, com os lugares também que ocupamos, o grupo
que a gente convive, ok? Então é importante a gente pensar isso e como que se dá essa formação de personalidade, a nossa formação enquanto personalidade, da gente entender nós enquanto sujeitos sociais e também entender o outro, né? As famílias que vamos atender é importantíssimo que a gente tenha tudo muito claro, né? Esses conceitos muito claros aí na nossa mente, para que a gente também consiga abordar e entender o outro um pouquinho, né? Desses processos constituintes que formam o outro, aquela família que você está atendendo, o que está por trás daquela fala, daquela ação, o que é que ela está trazendo para a gente, né? Que por trás tem todo um processo que a constitui e que faz ela tomar certas atitudes ou falar certas ter algumas certas falas, um diálogo. Então a gente precisa entender o que está por trás daquilo tudo ali, né? Então da sua personalidade, pensando também nessas questões sociais mesmo. Né? Então assim, vamos supor em uma sociedade como o machismo, o racismo, que são questões estruturais aí fortemente imbricados na nossa sociedade. Né? Inclusive, tem uma atividade nesse livro-texto, no portfólio, no finalzinho na nossa aula de hoje, sobre essas questões. Né? Espero que vocês façam, que vocês reflitam sobre isso, o que está por trás de tudo isso, né? Da formação da personalidade dessas pessoas, pensando nas questões sociais, ok? Então, nós temos também até mesmo a questão do desenvolvimento de aptidões motoras. O nosso material também traz essas questões. Né? A complexidade da linguagem, a afinação dos sentidos como a visão, a audição, o olfato, a gustação, o tato, né? E principalmente também a apropriação de capacidade também da gente perceber de interpretar e reagir também a alguns acontecimentos de acordo com algumas sensações percebidas e sentidas também em nosso corpo orgânico. Né? Então, são alguns processos desenvolvidos a partir do viver social, ok? Então, tudo isso que eu disse agora é tudo a partir de uma vida, né? De um processo que nós estamos vivendo e convivendo com outras pessoas, né? Se relacionando. Então, é possível a gente afirmar que as nossas habilidades elas são melhores ou menos estruturadas de acordo com a nossa participação e implicação com alguns seres sociais. Né? Então, uma pessoa que vive aí isolada, que não se interage, que não tem essa interação com o outro, ela também vai estar, de certa forma, perdendo aí algumas interações e construção na sua formação de personalidade, porque ela não tem essa interação com o outro, né? Ela não tem essa interação com a sociedade. Mas é muito difícil hoje em dia a gente não ter interação, ainda mais com as redes sociais, né? Então a pessoa não pode ter interação pessoalmente, mas tem a interação virtualmente, e que também a constitui, e que também forma aí a sua personalidade, ok? Então, essa ideia, né, para a gente pensar e refletir mesmo nessas duas perguntas, o que nos forma. Passando aqui, então, a gente traz também a questão aí dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das emoções, dos desejos, né, o que são compostos que são alguns compostos diante das relações sociais. Todos esses sentimentos, emoções, desejos e pensamentos, eles nos formam e formam também a nossa relação e interação com o outro. Então, dessa mesma forma, esses pensamentos e sentimentos, né, tudo isso são apropriações da nossa realidade por meio dessas relações com os demais seres sociais, com o outro, com os sujeitos, né? E esses sujeitos, eles se apropriam das oportunidades do encontro para a gente também afinar e alinhar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, né? E de ser também, nosso modo de ser enquanto seres, né, pensantes aí e que acabam, às vezes, por muitas vezes, constituindo novos modos. Então, às vezes, a gente tem alguma ideia, informação de algo, e que a gente interagindo com o outro vai mostrar uma outra visão, vai mostrar uma outra vivência, que vai também vai fazer com que a gente repense também
aquelas conceitos que a gente já tinha como formados e certos na nossa mente. A gente também repensa, e então é algo transitório e constante. A gente sempre está se refazendo enquanto ser social, a partir desses novos modos também de interação com o outro. Então, nós podemos aí dizer que o desenvolvimento orgânico, moral e emocional são instrumentos e ferramentas para a constituição e articulação do ser social. Então, cada sujeito ele escolhe a forma como ele vai manusear aí cada instrumento e quais que passará adiante, né? Dando aí uma continuidade dessa maneira ao fluxo constante de construção de si e de construção dos outros, né? Seres sociais, conforme essa interação. Então, se dá essa constituição, né? Ela se dá a partir então desse ser por meio aí do social, em um movimento aí constante de apropriação, de troca e de afinações com o outro. Algumas conexões também, né, que promovem essas mudanças mais profundas e que podem também tocar com uma profundidade mesmo na constituição do ser social, como grandes tragédias e perdas, por exemplo. Né? A gente pode dar exemplo aí de grandes perdas e tragédias que, de certa forma, tocam muito, né, e marcam aí a vida. E que podem ser decisivos para algumas atuações aí do ser social, de ir para alguns outros caminhos. Né? Então, elas podem ser distantes, podem ser próximas, podem ser coletivas, individuais, reais, eminentes. Né? Então, por exemplo, questões relacionadas à segurança, com o aumento da criminalidade, a questão de furtos, de assaltos, isso também mexe com a nossa formação e a nossa constituição, né, enquanto sujeitos sociais. Outras mudanças também, elas podem acontecer sutilmente, sem que exista aí uma reflexão sobre algo ocorrido, por exemplo, né, uma mudança de hábito ou de alguma preferência, como ocorre também, por exemplo, com a diminuição das necessidades da questão do sono ao longo dos anos. Então, são questões assim que podem formar e constituir esse ser social, tanto questões mais profundas quanto questões sutis, assim, que vai formando e constituindo esse ser social, ok? Então, aí temos alguns pontos da constituição do ser social. Os seres humanos, né, produzem ações para garantir a produção e a reprodução da vida. A ação humana ela é estabelecida nas relações de homem e natureza, e homem, e realiza também através do trabalho. O homem ele recria a si próprio, ele reproduz a sua espécie e também transforma a natureza e é por ela transformada, né? Então é por ela também transformada. São alguns pontos principais para a constituição aí do ser social. O que também possibilita a sua existência é justamente os homens estarem em condições, segundo aí Marx e Hegel, né, de viver para poder fazer história. Então eles trazem aí essa afirmação em sua teoria, né? Viver para poder fazer história. E também, mais para viver é preciso, antes de tudo, comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas más. Então, trata-se aí de um modo de produção de vida material condicionado à vida social. Eles trazem essa reflexão em suas teorias. É importante que vocês leiam essas reflexões, tá? Então, o homem, ele produz a sua própria realidade social, através aí dessas condições materiais existentes. Né? Então, é na relação com a natureza que o homem vai se transformando também, ok? Eles citam aí que essa produção objetiva, ela se difere da questão dos animais, né? Porque eles atuam na natureza de forma inconsciente. E é através da ação produtiva que o homem humaniza a natureza e a si próprio. Né? Então tem essa diferença aí, e é importante a gente entender todos esses conceitos. Ok, turma? Então a gente já vai também finalizando nossa aula de hoje. Importante vocês terem claro e terem essa clareza mesmo desses pontos aí do que constituem o ser social.
vou colocar aqui para vocês as referências que o nosso livro-texto traz, né, de literatura, a importância de vocês buscarem essas referências, buscarem essa literatura recomendada, lerem com calma em casa, tirem as suas dúvidas, né? A gente está aí para conversar e estudem porque não é uma, né, uma disciplina muito fácil, é profunda, requer um tempo e reflexão sobre isso para a gente conseguir também atuar na prática e no dia a dia, tá? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Até a próxima aula, tá? Então espero que estudem, que também tenham compreendido um pouquinho desse universo aí que é a psicologia social, né? E a socialização e a formação de personalidades, que foi a aula de hoje. Estudem em casa, assistam a aula novamente. E é isso, turma. Bons estudos.